A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do livro do Apocalipse. Se você for aí no nosso canal, você vai encontrar a nossa primeira aula, né? A introdução desse livro maravilhoso, esse livro que tem uma mensagem poderosa para nós como Igreja do Senhor e que tem muita gente que não compreende o livro, por isso acaba deixando o livro de lado. Outros têm até medo de ler o livro, como eu falei no primeiro vídeo, né? Eu já ouvi tantas coisas sobre o livro do Apocalipse, como alguém que tem medo de ler, acha que se ler vai acontecer alguma coisa, e outros que não conseguem compreender de forma nenhuma. Então você vai ter uma experiência apaixonante com os nossos estudos, eu tenho certeza disso. Amados, mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, a nossa segunda aula, eu quero te pedir uma coisa. Se você não for inscrito nesse canal, eu quero te pedir que você se inscreva nesse canal. Outra coisa, deixe o seu like, porque é muito importante um like em um vídeo. Às vezes eu fico triste, sabe? Porque tanta gente vê os nossos vídeos e às vezes de 100 pessoas, 5 deixam like. Gente, ajude. Esse canal ele é evangélico, ele tem função de pregar a palavra. Eu não falo de mim mesmo, eu trago a palavra de Deus. Então eu te peço, deixe o seu like, pare um pouquinho aí agora. Vou te dar um tempozinho, aperta no like, não custa nada, vai ajudar muito o canal. E se inscreve se você não for inscrito. Tem tantos canais aí falando de coisas, de tantas bobagens que cresce, que desenvolve, na verdade. Quando as coisas é para Deus, as pessoas têm mais dificuldade de ajudar. Então, é para Deus, não é para mim. Esse canal ele tem o objetivo de trazer conhecimento da palavra de Deus a este mundo que está aí precisando de conhecer sobre Deus. Amém? Então, dito isso, vamos para o nosso estudo. O nosso estudo hoje está maravilhoso. Nós vamos trabalhar hoje com Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9 até o verso 20. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9 até o verso 20. Nós trabalhamos na passada, gente, o capítulo 1, do verso 1 ao 8. Fizemos apenas uma introdução, nem aprofundamos na verdade, mas uma introdução para um entendimento. Você tem um entendimento. Daqui para frente é que nós vamos aprofundar no livro. E nós vamos começar lendo o versículo 9 em diante. Vamos trabalhar parte por parte desse texto, né? Apocalipse capítulo 9 diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 9 diz assim: Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito num dia do Senhor. Ouvi por detrás de mim grande voz, como voz de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sárdio, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talhares, cingindo a altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive
Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto aos mistérios das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Eu li o texto todo, mas nós vamos destrinchar isso aqui. Nós vamos falar, vamos trabalhá-lo versículo por versículo, tema por tema que aqui são tratados. Vamos começar com a apresentação do apóstolo João. Já dissemos no primeiro vídeo que o apóstolo João estava aprisionado em uma ilha chamada Pátimo. João estava aprisionado em uma ilha que hoje ela se localiza, né? Ela se localiza ali na Turquia, na atual Turquia, né? Ela se localiza. Essa ilha ela faz parte de um conjunto de 50 ilhas. Ela tinha 16 quilômetros de comprimento e menos que 10 quilômetros de largura na sua ponta mais larga. E ali João estava aprisionado, amados, naquela ilha. Era uma ilha prisão do Império Romano. E aqui nós podemos ver o porquê que João estava naquela ilha. Mas ele descreve o primeiro versículo, ou o versículo 9, ele começa dizendo assim: João, irmão vosso. Eu quero parar um pouquinho para falar sobre isso aqui, sobre essa forma como João se apresenta. Eu, João, irmão vosso. Eu quero falar sobre a questão do ser irmãos. Nós usamos muito hoje essa expressão, a paz do Senhor, irmãos, essa saudação, a paz do Senhor, meu irmão, ô meu irmão para lá, meu irmão para cá, banalmente, sem entender o significado profundo de entender, de ter o outro como nosso irmão. Há uma profundidade nesta palavra, não é simplesmente usar ela banalmente e tá tudo certo, não. Isso aqui, biblicamente, tem um significado muito grande. Quando nós compreendemos isto, amados, quando isso fica claro para nós, o sentido disso aqui, pode ter certeza que nós teremos uma maior comunhão com as pessoas que congregam conosco na igreja. Você já parou para pensar que a pessoa que está do seu lado, num banco de uma igreja, ele é seu irmão? O ser humano tem a tendência de pensar no irmão, alguém que nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, não é? São filhos do mesmo pai e da mesma mãe, irmãos de sangue. E quando vê essa questão em relação à igreja, simplesmente pensa, não é porque nós servimos a Cristo, estamos ali no mesmo ambiente, e aí na mesma comunidade de fé, então somos irmãos. Não, irmãos, é mais do que isso. Isso tem um peso espiritual. Nós somos irmãos por 2 motivos. Primeiro, porque nós fomos criados pelo mesmo Deus, pelo mesmo Criador. E segundo, porque através de Cristo Jesus, nós nos tornamos irmãos porque nós fomos adotados. Por causa de Cristo, o Senhor nos adotou, o Senhor Deus Criador nos adotou, pois Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Então nós somos filhos de adoção, como diz o apóstolo Paulo, de Deus. E isso nos faz literalmente, espiritualmente, que é muito maior. O sentido espiritual é muito maior do que o sentido físico. Então, espiritualmente, nós somos irmãos. E quando nós compreendemos o valor, a importância disso aqui, nós vamos aprender a tratar o nosso semelhante melhor, né? O nosso semelhante melhor. Hoje, e em todo o tempo foi assim, né? As pessoas muito competitivas, outras são muito orgulhosas, outras são muito ruins, né? E sempre está querendo tomar o lugar da outra, sempre está querendo ser melhor, está querendo ver só o seu lado. E às vezes acaba prejudicando aquele mais fraco, aquele mais simples, né? Por causa da arrogância, por causa do desejo de ser maior do que o outro.
Mas nós temos que lembrar o seguinte, que nós somos irmãos. E quando nós entendemos isso aqui, nós vamos aprender a tratar não o outro. Não importa se a cor da pele, não importa a altura, não importa o tamanho da sua riqueza, do seu conhecimento, nós vamos tratar como igual. Porque se nós temos nosso irmão físico, de sangue, nós não queremos o mal para ele. Nós o tratamos bem, é da nossa família, não é verdade? Assim é o nosso irmão na igreja, em Cristo, o irmão em Cristo. Temos que entender que ele é nosso irmão. Isso não é uma palavra banal, não é simplesmente porque participamos da mesma comunidade de fé. Nós somos literalmente, espiritualmente irmãos. E João deixa isso aqui bem claro na sua apresentação. Eu, João, irmão vosso. Então, meu irmão, quando alguém pensar em tratar uma pessoa má, quando alguém pensar em derrubar alguém para se promover, né, impedir o crescimento de alguém, lembre que você está impedindo, que essa pessoa está impedindo. Eu não digo você que está vendo esse vídeo, né? Não é direcionado a você, isso aqui é um estudo. Veja bem, eu quero dizer uma coisa, lembre que aquela pessoa é seu irmão. Irmão em Deus, irmão em Cristo. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Tribulação, reino e perseverança, né? Nossa primeira apresentação aqui, nós vemos que João e seus leitores compartilham quatro características comuns. Eles têm aqui 4 características comuns, né? Primeiro, eles são membros da mesma, eles são perseguido por causa da fé que professa, né? A primeira característica que nós vemos aqui é que o apóstolo João, as primeiras características que nós vemos que eles têm em comum é que entre ele e os seus leitores é que eles participavam da mesma perseguição por causa da fé. João estava em uma ilha porque estava sendo perseguido, e a igreja do primeiro século, as 7 igrejas a qual João endereça essa carta, estava sendo perseguida. Por quê? Por causa da fé, por causa do evangelho. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Muitas vezes, amados, aceitar Cristo, receber Cristo como nosso Senhor e Salvador, comungar dessa fé, significa, às vezes, perca mais do que ganho, você sabia? Tem gente que costuma pensar assim, eu vou para a igreja e só vou ganhar. Às vezes vai perder também. Sim. No caso da igreja do primeiro século, isso pode não acontecer ainda, não tem acontecido, no nosso país chamado Brasil, e que pode vir a acontecer no futuro. Liberdade. Perca de liberdade. Perca de autoridade. Perca muitas vezes de poder econômico, sabe? Pode significar isso. O apóstolo João, por causa do seu amor a Cristo, por causa da fé, ele perdeu a sua liberdade. O apóstolo João tinha a presença de Deus na sua vida. Era um homem de Deus, mas ele estava preso em uma ilha prisão do Império Romano. Ele estava vivendo naquela ilha e ele só foi liberto ali no ano 96 a 98 pelo imperador Nerva, que o libertou. Ele passou anos ali naquela ilha, ou seja, ele perdeu a sua liberdade. Isso nós precisamos deixar bem claro, porque as pessoas não entendem. Então, quando vai para a igreja e que é perseguido por causa da sua fé, desistem porque houve uma pregação apenas de autoajuda. Não ser cristão é tudo maravilha, as coisas agora está dando tudo certo e eu vou viver uma vida diferenciada e riqueza vão vir sobre mim. Não, você pense que uma pessoa que está presa, ela não tem como acumular riqueza. João aqui estava perdendo tempo de vida, tempo de acumular riquezas, pensando na questão de riqueza, pois ele não podia trabalhar. E estava perdendo a comunhão com a sua família, a comunhão com a sociedade, tudo isso ele estava perdendo. Por que ele estava perdendo? Ele estava perdendo por causa do evangelho, porque ele queria servir a Cristo
Jesus, ele queria servir a Cristo Jesus. Então era mais importante ele perder a sua liberdade, era mais importante ele perder a sua liberdade do que perder a comunhão com Cristo. O objetivo de João era os céus. Nós temos que ter isso em mente. O nosso objetivo é o céu. Se o nosso objetivo não for o céu, nós não vamos conseguir enfrentar as tribulações. Quando nós observamos, viramos os nossos olhos em direção ao Oriente Médio e nós vemos ali através de reportagens, de documentário cristãos, né? A igreja do Senhor sendo perseguida, morrendo ali pela religião islâmica, que mata cristão, que caça cristão. Aí, às vezes nós ficamos assustados. Mas quando nós observamos aquele povo passando pelaquela perseguição, eles têm foco no céu. Por isso que eles conseguem morrer pelo evangelho, porque o foco é o céu. O nosso foco tem que ser o céu e não essa terra. O foco de João era o céu. Então, tanto os leitores de João quanto o próprio João tinham isso em comum, a perseguição pela fé. Vamos lá. Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Outra coisa que eles tinham em comum, a perseverança. Apesar da perseguição, a igreja era perseverante. A igreja do primeiro século tinha isso, tinha essa característica de perseverança. Nós precisamos perseverar. Gente, continue no vídeo, porque nós temos aqui muitas coisas para destrinchar desse texto, viu? Se você gosta do livro do Apocalipse, não pare, pegue sua Bíblia, acalme, vai ser longo mesmo, é uma aula, vai ser longa mesmo. Então, veja o vídeo todo que você vai tirar grande proveito desse estudo. Perseverança. Você precisa ser perseverante. Eles tinham isso em comum, perseverança. O reino, ou seja, eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. No reino é o quê? Algo que eles tinham em comum era o desejo. O que significa essa palavra que está aqui? Eu vou voltar aqui e ler de novo para que você não perca o que eu estou querendo dizer, o raciocínio. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Quando ele fala no reino, era outra coisa, outra característica que eles tinham em comum. Era o desejo de que o reino milenar de Cristo fosse instalado aqui na terra. Eles tinham em comum, outra característica que eles tinham em comum, era que eles tinham Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Rei, né? Por isso que eles falam de reino. Cristo que os dominava. Esse reino aqui é o desejo de antecipação do reino de Cristo, pois Cristo virá, amado, saiba de uma coisa, um dia, e reinará nessa terra aqui, reinará sobre toda a terra, em um reino chamado reino milenar, que nós vamos tratar em outros vídeos, mais para o final do livro do Apocalipse, né, nós vamos tratar sobre esse assunto, sobre o reino milenar de Cristo. E ele, tanto João quanto os seus leitores, tinham isso em comum, esse desejo de estar participando do reino milenar de Cristo, certo? Então, eu, João, achei-me na ilha chamada Patmos, já tratando sobre isso aqui, era uma ilha, né, um conjunto de 50 ilhas, ele estava em uma ilha pequena, que se localiza na atual Turquia, essa ilha, e ele estava preso por causa, ele até diz aqui, estava na ilha, quer ver? Me achei na ilha chamada Patmos, por causa de quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, que vale a pena ser perseguido pelo testemunho de Cristo. João não estava triste aqui porque ele estava sendo perseguido. Ele estava alegre. Ele estava sofrendo por uma causa que valia a pena. A causa do evangelho vale a pena. O final de tudo isso aí, sabe o que é? É a salvação. Isso que é o mais importante, é a salvação. Então vale muito a pena mesmo, vale muito a pena você ser perseguido, nós sermos perseguidos nessa terra,
pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, pelo evangelho de Cristo, porque a recompensa nossa não está nessa terra. A minha recompensa não são o emprego que muitas vezes o Senhor abre a porta, a família que eu consigo aqui, o status social, a casa, o carro. Não é isso, isso é coisas passageiras que nós conseguimos com trabalho, com esforço, com dedicação, entendeu? O Senhor nos ajuda. A maior recompensa é a salvação, a vida eterna, o testemunho eterno, aleluia, Jesus, que nós levamos, meu irmão. É isso que vale a pena. E João, ele se dispôs a ser preso em uma ilha. Imagine ser abandonado em uma ilha, no meio dos piores assassinos que ali havia, bárbaros, homens que não conheciam a Deus. Ele foi colocado ali, sem um lar, sem uma casa, simplesmente um lugar jogado ali, sem saber o que ia comer, mas ele não rejeitou a Cristo. E ali ele teve a maior revelação que um ser humano pode ter na terra, na vida, né? A maior revelação que o ser humano pode ter foi o livro do Apocalipse, onde o Senhor destrincha, revela toda a agenda de Deus. Então, fui ali pelo testemunho de Jesus Cristo, foi preso pelo testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10. Achei-me espírito num dia do Senhor. Ouvi por detrás de mim grande voz, como voz de trombeta. João estava ali. Vamos pensar no cenário. Aqui até o versículo 9, João descreve aonde é que ele estava, João faz sua saudação, João fala dele. Agora, vamos aqui, João se apresenta, né? A realidade é isso, João faz uma apresentação, né? Quem é ele, tal, sou vosso irmão, companheiro na tribulação, e aqui começa algo poderoso, algo lindo, né? A partir do versículo 10 já muda aqui, né, o cenário, que você já pode contemplar um cenário diferente. Eu quero que você contemple João naquela ilha. Ele diz, achei-me em espírito. Eu quero que você contemple o apóstolo João naquela ilha prisão. E agora você contempla isso aqui que ele está dizendo, achei-me em espírito. João está ali naquela ilha tranquilamente, talvez orando, buscando a presença do Senhor. De repente ele se acha em espírito. Este momento aqui não significa que é um sonho, que João estava dormindo, né? Às vezes as pessoas podem pensar, nossa, João teve um sonho, sonhou e recebeu o livro do Apocalipse. Não, João não estava dormindo, João estava lúcido, João estava acordado, tranquilamente naquela ilha, poderia estar até orando, na Bíblia não diz isso, ou poderia estar descansando, sentado em algum lugar, não deixa claro como que João estava. Mas só que ele estava no ilha. E de repente, do nada, ele achou-se em espírito. O que é isso? Significa que espiritualmente, João foi capacitado espiritualmente para receber uma revelação. Assim como Daniel 7,3 também, ele nas suas revelações, Daniel 7,3 também, tem essa experiência, uma experiência parecida. Olha, Daniel 7,3 tem uma experiência parecida com essa de João. Ó, vamos ver aqui, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 13. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vem com as nuvens do céu, um como o filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, glória e reino. Ou seja, ele tem uma visão. A mesma coisa é João, só que João aqui ele foi mais profundo. Aqui ele foi mais profundo. Achei-me em espírito. Ele se achou em espírito. O espírito foi aguçado para receber uma grande revelação. Porque a revelação do livro do Apocalipse é tremendo. Então, o espírito de João foi aguçado para receber essa revelação. O que eu quero deixar bem claro aqui é que isso não é um sonho. Que ele não estava fora dos seus sentidos. Entendeu? Ele estava com seus sentidos normal, mas com seu
com a sua visão espiritual aberta para receber o que o Senhor ia falar, para ver o que o Senhor ia mostrar. E aí, olha o que acontece. Achei-me em espírito num dia do Senhor. Que dia é esse? O dia do Senhor, essa expressão dia do Senhor, aparece em muitos escritos da igreja, né, da igreja primitiva. E o que isso significa? Significa que foi num dia de domingo. No dia de domingo. O dia do Senhor foi num dia de domingo. Dia da ressurreição de Cristo. Pois Cristo ressuscitou no dia de domingo. Então, quando João teve essa revelação, foi bem no domingo. Amém? E ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João se vê em espírito, vamos pensar na cena, e de repente ele ouve uma voz. Aquela voz tem uma voz de trombeta, som de trombeta. Não sei se você já ouviu o som de uma trombeta, entendeu? Mas ele ouve uma voz e aquela voz tem um som de um instrumento musical. E uma trombeta é um instrumento musical e serve também, os soldados usavam aquelas trombetas, né? Para poder indicar quando estava vindo um exército inimigo atacar a cidade, né? Ficava aqueles soldados nos pontos altos da cidade, tocavam uma trombeta, né? Uma trombeta serve para avisar também, né? Avisar que algo vai acontecer. Então avisa aqui que algo vai acontecer, que alguém vai falar. Uma voz de trombeta. Essa voz, ela percorre todo o livro do Apocalipse. Essa voz aqui de trombeta, ela percorre todo o livro do Apocalipse e significa serenidade. Significa que Deus vai falar. Amém? Essa voz de trombeta significa serenidade, significa que Deus vai falar. A partir daqui o Senhor fala, ela vai percorrer todo o livro do Apocalipse, essa voz, né? Vamos ver aqui. Aleluia, Jesus. Voz de trombeta. Achei-me, ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aí vem, dizendo, o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. O que vê, escreves em um livro e manda às 7 igrejas. Esse livro aqui era um rolo de papiro. Livro significa rolo de papiro. Papiro era uma cana que nascia ali no Oriente, né? Nascia ali perto do rio Nilo. Nasciam umas canas, um tipo de árvore que eles tiravam a casca e escrevia, usava para se escrever. Não tinha um papel como nós temos hoje, então eles usavam o papiro, né? E ali ele recebe uma ordem para o que ele vê, ele escrever nesse livro e mandar às 7 igrejas. Quais são elas? A Esmirna, a Éfeso, a Pérgamo, a Tiatira, a Sárdio, a Filadélfia e a Laodiceia. Aí ele escuta isso. Ele não está vendo quem fala com ele até então. Até o versículo 11, João não está vendo, só ouviu isso aí. Rapidamente ele ouviu isso aí. Isso é muito interessante. Rapidamente ele ouve isso aqui. Aí ele volta, o versículo 12 diz, voltei-me para ver quem falava comigo e voltei-me para ver quem falava comigo. João ouve aquela voz, como de trombeta. Depois da voz de trombeta, alguém fala com ele o que vê, escreves e endereça essa carta às 7 igrejas. Aí ele volta e vira. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, quando ele voltou, o que ele encontrou? Ele encontrou algo interessante. Vi 7 candeeiros de ouro. Sabe o que era um candeeiro de ouro? Eram umas lamparinazinhas portátil que era usado com azeite para poder iluminar as casas, o templo. Naquele tempo, as pessoas usavam essas lamparinas. Ele olhou e viu 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, e no meio dos 7 candeeiros, olha, eu tô repetindo várias vezes para que você imagine comigo a cena, porque só assim a gente aprende com mais clareza. Ele olha e vê 7 candeeiros de ouro. E
que falar com voltei e vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. E ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem. Esse termo, Filho do Homem, Jesus, ele costumava, nós entendemos que é Jesus por quê? Porque Jesus usou esse título, Filho do Homem, nos Evangelhos, 81 vezes Jesus descreve esse título. Eu sou o Filho do Homem, como Filho do Homem. Acabamos de ler que Jesus usa esse título por 81 vezes. Daniel, lá em Daniel 7,13, também diz, vi um como Filho do Homem. Então, isso é reivindicação de divindade. E Jesus usou esse título, né? Como Filho do Homem por 81 vezes no Evangelho. Um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talhares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Olha a cena que João vê. João vê 7 candeeiros de ouro, 7 lamparinas, vê um como um Filho do Homem e com vestes diferentes, vestes talhares, e um cinto perto do peito, um cinto perto do seu peito, né? De ouro. Aleluia, Jesus, de ouro. Muitas vezes essa palavra ocorre na Septuaginta. Por muitas vezes essa palavra, né? Essa palavra aqui, vestalhares, ocorre por muitas vezes na Septuaginta, que é a versão dos 70, que é uma versão grega, que 70 pessoas, cópia, é uma cópia, para que você entenda. A Septuaginta é uma cópia do Velho Testamento, em que 70 homens, por isso que ela é chamada de Septuaginta. Septuaginta, porque foi 70 escritores que copiou o Velho Testamento para o grego. E essa referência a essa veste se encontra na Septuaginta, né? E se refere à veste do sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Cinto de ouro sobre o seu peito completa o quadro de Cristo servindo na sua função sacerdotal. Então, quando a gente vê aqui essa descrição, João está descrevendo o que ele vê. Ele vê os candeeiros, ele vê alguém no meio dos candeeiros, né? E ele vê que esse alguém tem uma veste que é uma veste sacerdotal. Cristo está aqui servindo no seu papel de sumo sacerdote, que tinha autoridade para expiar o pecado do homem. Essa era a função do sacerdote. Vamos lá para Levítico, capítulo 19. Eu preciso abrir aqui, Levítico, capítulo 19, que é a função do sacerdote. Levítico, capítulo 19, versículo 1 a 4. Levítico, capítulo 19. Olha para vocês verem. Não, Levítico, capítulo 16. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir aqui. Levítico capítulo 16, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés depois que morrerem os filhos de Arão. Falou o Senhor a Moisés depois que morrerem os filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, diz a Arão teu irmão, que não entrarás no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto, uma novilha, como é que ele devia entrar? Com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Aí agora vem as vestes do sacerdote, isso é o sumo sacerdote, sacerdote. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. É a veste do sumo sacerdote. E aqui também, para confirmar que esse texto se refere ao papel sacerdotal de Cristo, Hebreus capítulo 2, versículo 17. Olha, Hebreus capítulo 2,
versículo 17. Vamos lá, Hebreus capítulo 2 e o versículo de número 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 2:17. Por isso mesmo convém que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelo pecado do povo. Isso aqui está se referindo a Cristo. Então, quando João vira para ver quem falava com ele, ele vê 7 candeeiros de ouro, ele vê um semelhante ao Filho do Homem, Cristo, né? E ele vê, ele olha e ele vê aquelas vestes, ele reconhece Jesus Cristo no seu papel de sumo sacerdote, fazendo expiação, que o sacerdote tinha essa função pelo pecado da humanidade. Quando que Cristo fez isso? Cristo, ao morrer na cruz, levou os nossos pecados, né? E continua exercendo a sua função sacerdotal. Cristo é o sumo sacerdote da igreja. Aleluia, Jesus. Coisa gloriosa, irmão. Isso aqui é profundo demais. Você precisa entender. Isso é doutrinas da palavra do Senhor. Porque às vezes a gente não escuta esse tipo de pregação, de ensinamento nos nossos dias. Nos nossos dias nós só escutamos: você vai receber carro, bênção, milagre, cura. Não, precisamos entender a palavra do Senhor como ela é linda e maravilhosa, né? Vamos ver. Vi semelhante ao Filho do Homem com vestes talhares, cingindo a altura do peito com cinto de ouro. Versículo 14. A sua cabeça e cabelos era branco como a alva lã e como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Veja bem, branco como a alva lã. O branco não se refere à cor branca como tal, mas uma luz branca. O branco aqui não se refere ao branco como nós conhecemos, né? O que eu tenho de branco? Como o branco que nós conhecemos aqui. Não era isso. Não se refere a cor branca como tal, mas uma luz branca. Era como a luz, o cabelo de Cristo, né? Resplandecia aqui como a cabeça e o cabelo era branco como a alva lã, como uma luz. Imagine a glória que João estava vendo ali. Resplandecente, ardente. Vamos lá para Daniel 7, capítulo 7 e versículo 9. Daniel 7 e o versículo de número 9, que nos diz assim a palavra do Senhor, né? Continuei olhando até que foram posto uns tronos, e os anciões de dia se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã, e o seu trono era como chama de fogo, as suas rodas era fogo ardente. Versículo 9 de novo. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e os anciões de dia se assentou, e suas vestes era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça como a pura lã. Novamente, né? Se refere à mesma coisa. Daniel que tem a mesma revelação com o apóstolo João, e ele vê ali os seus cabelos brilhando, uma luz branca como a lã, a neve, né? Essa é a única forma que João conseguiu para descrever essa cor aqui. Resplandecente e ardente, como a nuvem de glória, a Shekinah, né? A nuvem de glória aqui. A Bíblia fala da nuvem de glória de Deus. Quando a Bíblia fala de uma nuvem e que Jesus vai vir em uma nuvem, a Bíblia diz que Jesus vai voltar e todos o verão, e eles voltarão numa nuvem. Não é essa nuvem que nós olhamos para os céus e vemos aqui, é uma nuvem de glória, é a Shekinah, é a glória de Deus, aquela mesma glória que desceu lá no templo quando Salomão orou,
e que o povo não pôde nem ficar ali dentro do templo. É uma Shekinah, é algo extraordinário. Não é essa nuvem aqui, né? Como a nuvem, a glória de Deus. É um retrato da santidade de Deus. O que significa esse cabelo branco que João vê? O que significa essa cabeça branca que João vê? Santidade de Deus. Aleluia, Jesus. Santidade de Deus. Santidade. Deus é santo, meu irmão. Quero que você entenda. Santidade, limpeza. O homem precisa ser santo. Sede santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor, sede santo porque eu sou santo. Não adianta o crente querer dizer que é crente, mas vai viver de qualquer maneira. Não, meu irmão. Porque Deus é santo. E Ele requer de nós que nós sejamos santos. Santos é viver de acordo com a palavra dele. Santo é viver de acordo com a sã doutrina. Santo, meu irmão, meu amigo, é nós vivermos a palavra do Senhor na sua totalidade. É nós largarmos o pecado desse mundo e nós vivermos como nos ensina a palavra do Senhor. Então, quando João vê quando João começa a descrever, João olha para Cristo e vê ele. João olha para Cristo e João vê aqui Jesus com os cabelos brancos, se fala de santidade de Deus. Olhos como chama de fogo, como os dois lazeres, os olhos do Senhor exaltado, contempla com penetrante olhar as profundezas da sua igreja. Me desculpa porque eu escrevi um negócio aqui para poder falar e eu acabei lendo errado. Viu? Me perdoe mesmo aqui, é porque eu estou precisando de óculos, gente, é isso mesmo. Esses olhos como chama de fogo, para simplificar, significa que os olhos de Cristo conseguem penetrar a igreja e ver na sua totalidade a realidade da igreja, a realidade da igreja. Jesus está vendo a sua igreja. Jesus vê todos os aspectos da sua igreja. Jesus vê a vida da igreja. Jesus vê a espiritualidade da igreja, pois ele tem olhos como chama de fogo. Ele está te contemplando como igreja. Ele está me contemplando como igreja do Senhor, meu irmão. O Senhor está me vendo. Eu preciso ter isso aqui em mente. O Senhor está me vendo. Os seus olhos são como chama de fogo. Nada passa desapercebido ao olhar de Cristo. Amém? Glória a Deus. E aqui, no versículo 15, há uma descrição interessante. Ele está descrevendo Jesus, descrevendo as vestes, descrevendo os cabelos, né? Esse homem que ele vê no meio dos castiçais, né? De ouro. Ele está descrevendo. Aí ele descreve as vestes. Já falamos, né, o que significa as vestes sacerdotal, significa Jesus como sumo sacerdote. Ele vê Jesus aqui com os olhos como chama de fogo, significa que o Senhor tem capacidade de penetrar a sua igreja e ver tudo o que está acontecendo. Ele vê os seus cabelos e cabeça branca como a lã, significa santidade de Deus. Aí no versículo 15 ele vê, e os seus pés semelhantes ao bronze polido. O altar do holocausto era coberto com bronze, e os seus utensílios era feito do mesmo material. Vamos ver como era feito o altar do holocausto, lá em Êxodo 38, 1 e 7, Êxodo 38, vocês vão ver, só conferir mesmo, porque na verdade já acabamos de dizer, né, que o altar ele era feito e coberto de bronze, assim como os pés do Senhor Jesus. Êxodo 38 vai descrever isso aqui, né? Êxodo 38, a partir do verso 1, vai descrever isso aqui. Diz assim: faz também um altar do holocausto de madeira de acácia, de 5
côvados, e era o comprimento de 5. A largura era quadrado, o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça, com o altar, e o cobriu de bronze. Aleluia, Jesus! E o cobriu de bronze. Pés ardentes de bronze são uma clara referência ao quê? Ao juízo divino. Quando João olha para Cristo, vê as vestes, sacerdote, vê os cabelos brancos, santidade, vê os olhos como chama de fogo, ele está vendo tudo. E quando chega nos pés, o que ele vê? Os pés reluzentes como bronze, significa juiz. Significa que o juiz está se locomovendo por entre a igreja, está se locomovendo por entre a sua igreja para exercer a sua autoridade disciplinar sobre o pecado. Lembra disso, Jesus Cristo está se movendo entre a igreja, sabe por quê? Porque os castiçais de ouro, os 7 castiçais de ouro que nós vimos aqui na descrição de João, que o João vê 7 castiçais e vê Jesus andando no meio dele, os castiçais de ouro é a igreja do Senhor, as 7 igrejas. 7 é um número de totalidade na Bíblia, então se refere a toda a igreja, não só as 7 igrejas da Ásia Menor que foram endereçadas as cartas no primeiro momento, mas toda a igreja. Significa que Cristo está no meio da sua igreja, com o seu juízo, ou seja, os seus pés como bronze, andando por entre a igreja para punir o pecado, meu irmão. Nunca se esqueça disto, né? E outra coisa que ele descreve aqui, que a voz, agora ele vê algo diferente. Ele vê uma voz, é o versículo 15, voz de muitas águas. Lá no versículo 10, ele vê uma voz de trombeta. Ele ouve uma voz de trombeta. Voz de solenidade. Voz de trombeta, voz de solenidade. Voz mansa. Ainda que fala trombeta, não é uma coisa assim, é uma voz mansa, uma voz suave, uma voz de som de instrumento, uma voz de solenidade, que alguém vai falar. No versículo 15, depois de descrever Jesus com os pés como bronze reluzente, que significa juiz, ele ouve uma outra voz, uma voz de muitas águas. Uma voz não mais era, sua voz mudou, não era mais o som cristalino de uma trombeta, que está no verso 10. Mas João comparou o som do impacto de ondas contra as rochas da ilha que ele estava. Aquela voz impetuosa. Aleluia, Jesus. Aquela voz impetuosa. Isso significa voz de autoridade. Jesus fala com a sua igreja com autoridade, pois ele é Senhor da mesma. Não tem esse negócio de que o crente faz do jeito que ele quer, age do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, não. Não tem isso não. Meu irmão, a autoridade é dada a Jesus Cristo. E essa voz aqui é uma voz de autoridade. Vamos continuar. Amém? Versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Aí ele continua descrevendo o que ele está vendo. Lembra que ele está descrevendo os castiçais, descrevendo o Filho do Homem, descrevendo as suas vestes, como ele é. E ele continua descrevendo. Versículo 16, ele descreve da seguinte maneira. Tem na sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca, pense nessa cena, parece um negócio meio complicado. Imagine você ver 7 estrelas na mão. Não foi qualquer visão, meu irmão. 7 estrelas, 7 castiçais. Aí agora ele vê outra coisa.
ele vê uma espada saindo da boca de Jesus. Uma espada saindo da boca de Jesus. O que é essa 7 estrelas? Essas 7 estrelas aqui são os mensageiros que representam as igrejas. Versículo 20 confirma isso. Quanto aos mistérios das 7 estrelas que viste nas minhas mãos direita, viste na minha mão direita, são aos 7 candeeiros de ouro, são as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele dá a interpretação para João aqui no versículo 20. Sabe quem são as 7 estrelas que João vê ali? São os anjos da igreja. Mas anjos não comandam igreja, são os mensageiros, ou seja, os pastores, os 7 presbíteros que comandavam as 7 igrejas. Sabe o que isso significa? Que Jesus Cristo tem a liderança da igreja, e a igreja nas suas mãos. Quem controla a liderança da igreja é Jesus Cristo. Tem muita gente que persegue liderança, tem muita gente que tira liderança, mas a liderança ela está na mão de Cristo. É Cristo quem governa a liderança da igreja. São os mensageiros que representam as 7 igrejas. Cristo assegura em sua mão. Cristo assegura em sua mão, o que significa que ele controla a igreja e os seus líderes. Cristo controla a igreja e a liderança. Lembra disso? Tudo está no controle de Cristo. Outra cena inusitada que o João vê aqui, uma espada saindo da boca de Jesus. Que cena mais complicada para se ver, né? Uma espada saindo da boca de Jesus. O que é que isso significa? Essa grande e larga espada de 2 gumes significa castigo. Confirmação do que eu estou falando está no capítulo 2, versículo 16, que diz assim, ó. 16, que diz assim, ó. Portanto, arrependa-te, senão venho a ti sem demora contra eles. Pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, essa espada que João vê saindo da boca de Jesus significa castigo. Então, quando o cristão, o homem não se arrepende, ele será castigado. Será castigado. Amém? Agora vamos andar um pouquinho mais aqui. Já estamos finalizando nosso vídeo. Vamos andar mais um pouquinho. Quando o vi, caí aos seus pés. Quando João vê aquela cena, qual é a reação? Após ele ver aquilo, ele cai. É algo muito profundo. É algo comum que aconteceria com qualquer um de nós, né? É algo muito profundo. Quando viu, caía aos seus pés como morto. A presença de Deus era muito poderosa. E João, um ser humano, um simples ser humano, um simples ser humano. E ele cai, e cai como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia, Jesus. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. O Senhor, ele é poderoso. E João, quando vê toda aquela cena, João cai diante dele. E era uma cena, era algo comum. Qualquer um de nós que tivesse contato com o que João está tendo aqui, a gente não suportaria, a gente cairia mesmo, com certeza. Só que o Senhor Jesus fortalece ele. O Senhor Jesus diz, não tema. O Senhor Jesus, ele fala para você nesse momento, não tema, pois ele te ajuda, ele é com você. E Jesus diz o quê? Eu sou o primeiro e sou o último. Jesus Cristo aplica esse nome de Jeová do Antigo Testamento para si, ou seja, primeiro e último. Esse nome do Antigo, né? Que significa que ele é e que ele sempre será eternamente. Deus já se foi, já veio e já se foi, né? Quantas divindades foram criadas pelo ser humano, os ídolos, né? Quantas vezes já se levantaram ídolos ao longo da história? Passou.
Mas Jesus não passa. Ele continuará sendo. Aí ele continua dizendo assim: e aquele que, primeiro e último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tem a chave da morte e do inferno na minha mão. Meu irmão, na cruz do Calvário, a comunidade de Israel entregou Jesus aos soldados romanos. E os soldados mataram Jesus. Mas ele ressuscitou. A morte não segurou Jesus. Jesus não está mais pendurado na cruz, como muitos pensam, como tem aquela imagem de Jesus Cristo pendurado na cruz, sofredor. Não, Jesus Cristo ressuscitou e vive eternamente e é o nosso Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, ele tem a chave da morte e do inferno na mão. Glória a Deus. A morte e inferno são essencialmente sinônimo, mas morte é condição e inferno equivale a Seol do Antigo Testamento, é o lugar do morto, lugar da morte. Aleluia, Jesus. Cristo decide quem vive e quem morre. Para encerrar, é Cristo quem decide, ele tem a chave da morte na mão, ele que decide quem morre e quem viverá. Glória a Deus. Versículo 19. Escreva, pois. Estamos finalizando. Escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Num versículo, eu estou gravando com o celular, gente, alguém está me ligando aqui, eu estou tentando ver se não corta aqui a negócio. No versículo 19 do capítulo 1, nós temos um esboço de todo o livro do Apocalipse. Nós temos um esboço. Diz aqui, escreve, pois, as coisas que viste, essas coisas que João está vendo. O que João está vendo? João está vendo 7 candeeiros, João está vendo Jesus no meio da igreja. Aí ele está dizendo, descreve isso que você está vendo. Escreve no livro o que você está vendo. Escreve, pois, as coisas que viste. E as coisas que são. As coisas que são, nós vamos ver no próximo vídeo, que vai do capítulo 2 ao capítulo 3. O que está acontecendo? O que está acontecendo na igreja. As coisas que são, naquele momento. Aleluia, Jesus. Descreve. Ou seja, escreve. E escreva as coisas que em breve deverão acontecer. Então, nós temos aqui um esboço de todo o livro do Apocalipse. As coisas que está vendo, as coisas que são, que está acontecendo na igreja, nas 7 igrejas, nós vamos ver no próximo vídeo, e as coisas que em breve devem acontecer, ou seja, a profecia do futuro. Meu irmão, e as coisas que são, as coisas que devem acontecer, é algo tremendo. É aonde nós vamos ver, contemplar a agenda de Deus. Tanto no decorrer da história da igreja, até os dias atuais, como que irá acontecer no futuro, como que irá acontecer na eternidade. Então nós teremos aqui muita coisa para estudar pela frente. E o versículo 20, nós já lemos, né, que é uma interpretação das 7 igrejas, das 7 estrelas, 7 igrejas, os 7 castiçais, né? Dos 7 castiçais, que significa 7 igrejas, e das 7 estrelas, que significa os 7 presbíteros que estavam tomando conta da igreja. Então, aqui o versículo 20 é apenas a interpretação do mistério. Meus irmãos, então, vocês viram aqui quão profundo é o livro do Apocalipse? Você viu aqui que algo, quão maravilhoso é isso aqui? Versículo 19, nós temos um esboço do que nós iremos ver daqui para frente. Os vídeos daqui para frente ficarão cada vez mais profundos, serão longos, as aulas serão de 1 hora a 1 hora e meia. Eu quero fazer de tudo para que não passe de 1 hora a 1 hora e 10 minutos, mas provavelmente vai ter aula que a gente vai passar para 2 horas, mas eu preciso trazer isso aqui, e é minucioso,
o que nós iremos falar. E se você quer aprender, isso é uma aula teológica para você. Então você agora já sabe interpretar. Vamos só resumir. Você sabe interpretar. Quando você lê o capítulo 1, você sabe interpretar que os 7 castiçais é a igreja, as 7 igrejas da Ásia, e que o número 7 representa a totalidade, então significa toda a igreja de Cristo na face da terra, por todos os tempos. Ele está falando a toda a igreja, mas naquele momento específico era a igreja da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, né? Que é Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Você vai aprender, você aprendeu também que as 7 estrelas que estão na mão de Jesus Cristo significa os 7 mensageiros de Cristo, ou seja, os presbíteros, os pastores, a liderança da igreja, e que ele tem controle. Você aprendeu que a voz de trombeta que ele ouviu é uma voz de solenidade, que significa que Deus vai falar. Você aprendeu que Jesus, aquela visão que ele vê Jesus com os pés como latão reluzente, você aprendeu que isso significa juiz, que Jesus está andando no meio da sua igreja como juiz para punir o pecado. Vai vendo que você aprendeu. Você aprendeu que a espada saindo da boca de Jesus simboliza castigo, e eu te dei o texto para comprovar, que é o capítulo 2 e o versículo 16 do livro do Apocalipse, que ele fala claramente que com a espada da minha boca, né, eu trarei ali a punição, trarei ali aqui, ó, a espada da minha boca. Se não se arrepender, portanto, arrependa-te, se não venho a ti sem demora contra ele, pelejarei com a espada da minha boca. Você aprendeu o que significa juiz. Vamos ver mais aqui. Você aprendeu que o cabelo branco e a cabeça branca, aquilo ali não é um branco comum, mas é como uma luz. E que isso significa santidade de Deus. Olha o que você aprendeu. Você aprendeu que as vestes que João descreve é umas vestes sacerdotal, que significa que Jesus está cumprindo seu papel, seu ministério de sumo sacerdote, que tem função de expiar o pecado do homem que o aceita. Você aprendeu isso aqui, amém? Então, você aprendeu que Jesus tem a chave do inferno e da morte, e que é ele que determina quem morre e quem vive. Você aprendeu isso, não é verdade? E você aprendeu que o versículo 19 traz um breve esboço. Você aprendeu também que João descreve uma voz, depois da voz mansa de trombeta, ele descreve uma voz impetuosa, como de muitas águas, águas batendo na rocha. Imagina aquelas ondas brutal, aquele som violento, significa voz de autoridade. Aleluia, glória a Deus. Você aprendeu que o título Filho do Homem, Jesus usou esse título por 81 vezes no Evangelho, e que significa até me falhou a memória aqui, me desculpa, que significa como que requerendo a sua autoridade de divindade, não é exatamente essa palavra, mas é isso, requerendo a sua divindade, é isso, requerendo a sua divindade, filho do homem, tem esse sentido, entendeu? Você aprendeu isso aí. Então, muitas coisas você aprendeu aqui no vídeo, não é verdade? Então, Deus abençoe sua vida. Nós vamos aprender, baseado no esboço do versículo 19, nós já falamos sobre as coisas que João viu, agora nós vamos falar sobre as coisas que são. E depois desse vídeo, que nós iremos falar sobre as coisas que são, que será a terceira aula, na 4ª aula nós entraremos nas coisas que em breve deve acontecer. Então, Deus abençoe sua vida. Deixa o seu comentário, o que você achou. No card aqui, eu vou deixar o título do primeiro livro. Eu vou deixar nos cards aqui o primeiro vídeo, né, a primeira aula, para que você comece, veja também a aula introdutória. Aqui eu vou deixar aqui no final. Aqui, terminou esse vídeo aqui, você já entra na próxima aula, se você não viu, entendeu? Esta aula. E Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo seu tempo, e que Deus possa te dar o melhor. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por essa aula. Abençoa esta vida, meu Deus, que ficou comigo, Pai, esse período de 1 hora de relógio.
que o Senhor possa estar dando vitória, que o Senhor possa repreender todo o mal, que ele possa aprender da tua palavra cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Não esqueça do like, viu, gente?